Muito bom, meus estimados colegas de jornada jurídica. Eu quero retomar um assunto do plea bargain para frisar as críticas que são contundentes com relação à sua introdução no direito penal e processual penal brasileiro, ao nosso modelo de Constituição Federal, nosso constitucionalismo, para destacar que ele tem uma grande vantagem no que diz respeito à celeridade da solução da problemática penal, mas em contrapartida, ele, ao flexibilizar as garantias, ele pode significar um retrocesso e também um desnivelamento entre os setores, as instituições que compõem as agências penais no Brasil. Ou seja, vai haver um super empoderamento do Ministério Público, com riscos, inclusive, de que alguns acordos percam a naturalidade e até mesmo a finalidade, com denunciações, às vezes, indevidas, com autoacusações para poder se liberar um espectro maior de condenação. Enfim, mas a proposta está sendo levada à apreciação. Nós, da academia, temos que contribuir de modo a refletir sobre o assunto, e numa dessas reflexões me veio à tona talvez a necessidade, um tanto quanto que orientada por uma perspectiva funcionalista, de articular a teoria das velocidades do direito penal do professor espanhol Jesús María Sánchez, para que nós possamos modular o plea bargain no Brasil, se vier a ser introduzido. Então, teríamos três velocidades distintas. A primeira, bastaria uma alteração na lei dos juizados especiais criminais, precisamente no artigo 61 da lei 9.099/95, para ampliar o teto da pena privativa da liberdade, que leva à concepção da infração de menor potencial ofensivo. Faríamos assim uma simetria com a previsão do artigo 43 e seguintes e 44 do Código Penal, que prevê a substituição da pena privativa da liberdade por restritivas de direito. Então, poderíamos fazer a transação penal com participação do Ministério Público, do agente, do acusado, sua defesa e homologação judicial, para as penas até 4 anos de privação da liberdade, independentemente de denúncia, independentemente de formalização de provas. Poderia-se ter alguma restrição no que diz respeito aos fatos praticados por pessoas já reincidentes e também aqueles relacionados ao ato mais grave, como crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Essa modificação seria uma modificação tanto quanto que singela, e ela deve ser percebida e aproveitada como um dos primeiros movimentos do plea bargain de 3 velocidades, flexibilizando aí as garantias, mas para um cenário de penas que não é tão gravoso. Seria uma excelente oportunidade para que nós fizéssemos também uma correção da súmula vinculante 35 do Supremo Tribunal Federal, que impede que a transação penal no Brasil seja tratada como coisa julgada material. Havendo descumprimento pelo sujeito que transacionou com o Ministério Público, cabe a retomada do processo. Não há execução. Teríamos que corrigir para transformar a transação penal nesse aspecto como uma coisa julgada material. E, além disso, modificar entre o artigo 107 e 111 do Código Penal Brasileiro para criar como causa de interrupção da prescrição a realização do acordo de transação penal. No segundo momento, então, teríamos a outra velocidade do direito penal, que exigiria o quê? Uma formalização da denúncia. E nesse aspecto, apenas para os acordos que pudessem estabelecer o cumprimento da pena em regime semiaberto. Para a aplicação dos regimes fechados, aí deveríamos ter a acusação e a formalização da instrução criminal para ser feito depois do exaurimento dessa fase, antes de uma sentença. Então é essa aí a contribuição que a gente dá
para o debate em torno desse assunto, que deve ser utilizado pelos acadêmicos no sentido de que possamos, se for o caso, construir um instituto respeitando as nossas tradições e o nosso direito. Um abraço.